eu só queria dar uma palhinha acerca do sagrado e do profano, não é? Porque nós estamos dentro dessa igreja. eh, então, primeiro Oscar Niemeyer, a pedido de Juscelino Kubitschek, que projetou esta igreja para ser a Catedral de Brasília. No no ano 2000, surgiu aí no Congresso a ideia de ter e de fazer uma lei solicitando para que a catedral fosse um templo ecumênico, dada a sua importância, a sua obra de Oscar Niemeyer e daí por diante. Mas esse argumento foi vencido quando Oscar Niemeyer, vivo, de próprio punho, redigiu uma carta, não é, dizendo que o desejo, não é, do presidente da República, que pediu a ele que projetasse a Sé Católica, não é, a Igreja Catedral, sede do poder católico em Brasília. Então nós temos essa carta, aqui nos nossos arquivos, e tem uma cópia também afixada, não é, aí nos nossos murais. E é interessante notar que o desejo da catedral nasce do desejo de uma pessoa que ia ser padre. Juscelino Kubitschek estudou, não é, no seminário de Diamantina, e no decorrer da sua vida optou pela vocação matrimonial, mas carregado de fé e de devoção. Que em Brasília participou do curso de casamento, né, curso de cristandade, do cursilho e daí por diante. E então a catedral, Oscar Niemeyer deu a forma. Então essas 16 colunas sobre a nossa cabeça, não é, eh, com esses 3 grandes itens que encontra na arquitetura de Oscar Niemeyer, que é concreto armado, vidro e água. Então é o que você vê aqui, você vê no Itamaraty, você vê no Congresso, nas obras de Oscar Niemeyer: vidro, concreto armado e água. E a catedral, ela rompe todo o conceito, não é, de catedrais existentes no mundo inteiro. Por isso a catedral é obra-prima que ganhou os maiores prêmios, não é, do século XX, exaltando assim Oscar Niemeyer. Mas Oscar Niemeyer deu a forma, não é? A forma moderníssima, a forma que contrapunha todas as catedrais do mundo. Se você olha, por exemplo, para São Pedro, lá em Roma, a fachada tem 120 metros, não é? Com aquelas portas gigantes. Desculpa, tem, com aquelas portas gigantes. Então, assim, a Catedral de Roma, a Catedral de São Pedro, a Catedral Nossa Senhora Aparecida, também gigantesca, a torre imponente, né, com as portas, as escadarias, e você chega na catedral, você não encontra torre, você não encontra escadaria, você não encontra, umas portas imponentes, não é, que isso são símbolos importantes para a igreja, a torre, o sino que chama o pessoal para rezar, as escadas que fazem as pessoas, não é, fazer o sacrifício para poder subir, e também, a questão da porta, porque Jesus disse: "Eu sou a porta, não é quem por ela passar". E aqui nós não temos nada disso. Então isso daqui já começa a mostrar a característica própria de Oscar Niemeyer. Mas Oscar Niemeyer quis projetar a catedral no mesmo plano, não é, onde as pessoas, para poder entrar na catedral, pudessem se rebaixar. Lembrando, a Basílica da Natividade em Belém, onde Jesus nasceu, que a portinha pequena, para que as pessoas possam entrar, para poder lembrar a humildade, se encurvar, não é, para poder entrar. Então Oscar Niemeyer projeta, não é, onde você chega na frente da catedral, você precisa descer, você precisa se curvar, não é. E a entrada da catedral é ladreada por, azulejo não, mármore negro, para poder lembrar as trevas, para poder lembrar a cova, para poder lembrar a escuridão. E quando atravessa, não é, a cova, quando morre a pessoa no desejo da ressurreição da luz. Então, para entrar no céu é preciso passar pela cova, é preciso passar pela sepultura, não é? Então, a ideia da entrada da catedral toda nessa tonalidade negra. Entrando na catedral, você encontra essa explosão de luz, com os anjos subindo e descendo, como está aqui na nossa cabeça. Então é a ideia de trevas e a ideia de céu, trevas e luz, não é?
Na porta da catedral tem 4 evangelistas, 3 de um lado e um de um lado só. Esse de um lado só é João, porque o evangelho de São João ele é único, não é? E os outros 3 evangelistas, eles são sinótico, ou seja, narra o mesmo fato em diferentes perspectivas, mas o mesmo fato. Por isso eles são sinóticos. Por isso que João está sozinho do lado de cá, para dizer que para chegar ao mistério da ressurreição e da cruz, é preciso passar pela boa nova anunciada pelos evangelhos. Para entrar na igreja, para ser cristão, é preciso deixar que a palavra do evangelho entre nos ouvidos, não é? Permaneça no coração e assim seja traduzido em ação. Evangelista na porta para dizer, tem contato antes de entrar na casa de Deus com o nome de Deus. Quem é Deus? E quem anuncia quem é Deus são os evangelhos. Deus, Jesus, não é? A experiência das trevas e as luzes, a explosão de luz. Assim que a catedral foi dedicada, em 1970, Oscar Niemeyer não conhecia Mariane Perrette. Quem faz, quem dá aqui o glamour, não é, à igreja, é Mariane Perrette, essa brasileira de dupla nacionalidade, né. Na verdade, nasceu em França, mas de pais nordestinos. E Mariane Perrette, procurando Oscar Niemeyer, apresenta o seu projeto, não é, porque ela já trabalhava na área, e Oscar Niemeyer então aceita Mariana Perrette para trabalhar com ela, pedindo para que ela pudesse decorar os seus monumentos, não é. E quando ele chamou para poder fazer a catedral, ela se assustou, porque é uma obra gigante, é a obra-prima de Mariane Perrette, esses vitrais, é único no mundo, é obra-prima no mundo, esses vitrais da Mariane Perrette, dividido em 3, 4 tonalidades, não é, que é o azul, que lembra o céu, o verde, que lembra as matas, a floresta, o branco, que lembra aí o céu. Então, são, na verdade, uma, 2, 3, 4. Isso, e tem o azul mais escuro, que lembra o céu, e o azul mais claro, que lembra os mares. Então, mar e céu, nuvem e floresta, o verde, a natureza. Essas cores frias, escolhida por Mariane Perrette, quer não só decorar a catedral, mas quer elevar as pessoas que aqui estão à contemplação. Quando você está diante do mar, não é, logo bate a autorreflexão. Quando você olha para o céu, que vê as nuvens, não é, e esse azul, essa borba celeste sobre você, remete a uma interioridade, não é? Quando você está na frente, por exemplo, de uma grande floresta, não é, diante da natureza, também remete à sua interioridade. Por isso ela escolhe essas cores frias com essas representatividades para levar as pessoas que visitarem ou vêm rezar na catedral a essa interioridade.